Quem veio ouvir uma mensagem que vem do trono de Deus? Eu também vim ouvir essa mensagem. Então, vocês têm que orar e interceder por mim para que eu não venha atrapalhar aquilo que Ele quer falar conosco, que Ele quer falar com a igreja. Que a gente se coloque à disposição para que o reino avance e a gente abre mão de nossa glória e a gente busca a presença de Deus para que Ele possa falar com a igreja. Amém? Todo mundo conseguiu pegar o boletim? Todo mundo está com boletim, não? Amém? Se alguém não tiver, na lateral da igreja, tem o boletim. Quem trouxe a Bíblia? Amém? Quem trouxe a Bíblia? Vamos abrir no Salmo 126, versículo 5. Amém? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Sabe, igreja, nós estamos num ano e que tem um tema, e o tema é a colheita. E muitas vezes nós não estamos colhendo aquilo que a gente espera. Nós temos colhido coisas que nós realmente não esperamos. E isso pode nos frustrar, isso frustra grande parte da igreja. Só que a ideia é que, apesar da frustração, do choro, da situação, a gente não paralise. Com todos que eu converso, isso é uma coisa que o Espírito Santo ministra muito forte no meu coração, não para. Está doendo, Senhor, não para. Está difícil, Senhor, não para. Estou colhendo um fruto que eu não plantei, não para. Chora, que você vai ver aonde eu vou te colocar, eu vou restaurar a tua sorte, eu vou mudar a tua história, ainda que os seus desejos carnais e pessoais não aconteçam, mas o regozijo do Espírito você vai ter dentro de você, porque o meu Espírito habita em você, e eu não criei uma igreja para ela ser paralisada. Jesus foi homem de dores, e cumpriu o propósito dele nessa geração. Nós podemos passar dores, ter situações, mas a gente vai cumprir o propósito que Jesus Cristo determinou para que nós cumpríssemos aqui na nossa geração como corpo. Então, no ano de colheita, muitos falam assim, poxa, cadê a minha colheita? O que eu tenho colhido? E o que eu tenho colhido não é aquilo que eu desejava. Mas o Senhor tem nos dado ferramentas e palavra para quê? Para nos levantar. E se nós temos colhido coisas que não desejamos, ou que nós achamos que não plantamos, o que a gente tem que fazer agora é mudar o tipo de semente, confiar no Senhor, tendo certeza que o quê? Que esse fruto vai nascer no tempo correto, mas a gente precisa mudar a semente, e é isso que Ele tem para as nossas vidas. Todas as palavras, todas as ministrações que a gente tem recebido aqui, que sai desse púlpito, que sai da igreja, que sai da palavra de Deus, tem esse objetivo, de nos colocar de pé, de não nos deixar paralisado em nenhuma das circunstâncias que a gente tem passado nas nossas vidas. Vocês são o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, e não um corpo paralisado, mas um corpo atuante, apesar de toda e qualquer circunstância. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, viemos receber do Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações, usa a tua palavra, usa o teu servo, segundo a tua vontade, para que a igreja saia edificada, para que tua palavra cumpra o objetivo que ela tem para esse dia nas nossas vidas, e que hoje venha a ser não só mais um dia, mais um culto, mais um tempo de comunhão, mas que venha a ser um divisor de água nas nossas vidas, que a palavra revelada do Senhor venha fazer com que nós saiamos do ponto que estamos e vamos para outro, mais próximo da tua presença, Senhor. Ser assim com a minha vida, ser assim com a vida dos meus irmãos, é o que eu te clamo em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguém pode me conseguir outra água? Aquela água está congelada. Queridos, a gente tem um tema hoje. Qual que é o tema que está no boletim? Semeando uma alma próspera, colhendo saúde. Daí no meu eu escrevi assim, semeando uma alma próspera, colhendo saúde espiritual. Colhendo saúde espiritual. Em 3 João 1:2 diz assim, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Obrigado, Marciano.
Ixi, congelou. Pode ser sem gelo se tiver. Né? Eu vou ficar chupando gelo aqui, a igreja vai ficar assustada. Queridos, quem escreveu essa epístola foi 3 João. João foi um dos 11 que andaram próximo do Senhor, sem contar Judas, daquela primeira chamada. João foi o mesmo que escreveu o Evangelho de João. E ele escreveu as 3 epístolas, 1ª, 2ª, 3ª João. Além de tudo, ele escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi testemunha ocular de tudo que Jesus fez. Ele não foi alguém que ouviu falar, ele foi testemunha, ele viveu junto com Jesus. Ele padeceu junto com Jesus. Ele foi um daqueles que também deixou de ter visão naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado. Ele foi um daqueles que também foi revestido de poder a hora que desceu sobre os discípulos, em Pentecostes, o Espírito Santo. E tem Paulo que escreveu muitas cartas, João escreveu 5. Ele escreveu demais, ele padeceu por dores, eu creio que ele passou por essa história do Salmo 126, de perseguição, de complicação, de semear e não ver o fruto acontecer. Ele passou por muitas dificuldades, mas ele não parou em momento nenhum, foi muito usado por Deus. João, dos 4 evangelhos, ele escreveu aos crentes. Mateus escreveu aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gentios, porque Lucas foi discípulo de Pedro. Pedro testemunhava para Lucas o que acontecia e Lucas escreveu. Então, como que Lucas escreveu o evangelho? Através daquilo que ele ouviu de Pedro. Como que a gente escreve o evangelho na vida dos nossos filhos? Através daquilo que a gente vive e fala. É muita coisa, né? É muito interessante. Quando a gente vai estudar um pouquinho como que as coisas foram feitas e foram escritas na Bíblia, nos dá uma base muito maior para a gente entender o porquê ele escreveu aquela coisa. E João aqui está escrevendo a um discípulo dele chamado Gaio. Não tem muita história de Gaio, mas ele é um discípulo que tomava a conta da igreja numa certa localidade, e João está escrevendo assim para ele: Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, João sabia que Gaio tinha uma alma próspera. Tudo que ele fazia no mundo espiritual acontecia. Ele era um cara fiel, ele era um cara que cumpriu aquilo que Deus colocou na mão dele. É só isso que eu quero para a minha vida, cumprir aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. E as pessoas testemunhavam a favor de Gaio. E João ouvia falar dele. Só que, por um outro lado, como ele está orando pela vida de Gaio, ele está falando assim: espero que você seja próspero e tenha saúde como você é próspero na alma, no coração, no estilo de vida. Existia alguma deficiência na vida de Gaio. A Bíblia não relata com detalhes essa deficiência, mas se João está intercedendo pela vida dele, existia. E logo de cara, logo nesse começo, com esse versículo, eu fui muito ministrado a semana inteira, a quantidade de coisa que tem na palavra apenas em um versículo. Eu já vejo que João tinha frutos. De todo o tempo que ele passou, ele tinha frutos, e Gaio era um discípulo dele. E Gaio tomava conta de uma igreja que estava dando certo, porque ele tinha frutos positivos. Só que Gaio estava com um problema financeiro. E João, ao invés de chegar para ele e falar: rapaz, você está fazendo tudo certo, mas toma conta do seu dinheiro. Você errou de novo? Você não está cuidando da sua saúde? O João, em vez dele pegar e dar uma sapatada em Gaio, porque ele estava com problema de saúde e de repente com problema financeiro, a primeira coisa que João faz, ele pega, exalta o ponto positivo de Gaio. Pais, líderes, discipuladores, pastores, às vezes a gente pega um estigma, uma característica de um discípulo, de um filho, de um liderado, de alguém na sua empresa, a gente pega o defeito dele e exalta, e esmaga os pontos positivos. João não age assim. João era conhecido como o discípulo do amor. O discípulo do amor. Você quer saber quanto de Deus tem dentro de você? Depende de quanto você ama. Vou ser sincero, às vezes, eu não gosto de todo mundo. Mas sou só eu. E às vezes,
Eu já cheguei, já conversei com pessoas, falei, eu não gosto de você, mas eu vou orar e o Senhor vai mudar essa história. Mas eu sabia que a recíproca era verdadeira, entendeu? E eu sei que muita gente não gosta de mim, não tem problema, porque da mesma forma que o Senhor mudou meu coração, eu espero que mude o coração daqueles que não gostam de mim, né? Entendeu? João era o discípulo do amor, ele sempre foi o discípulo do amor, e ele vira para o liderado dele que estava tomando conta dessa igreja lá e fala assim, você está muito próspero espiritualmente, sua alma está muito próspera. Agora vamos ser próspero na área financeira, vamos ajustar a sua vida, vamos ajustar a sua saúde, come melhor, faz mais exercício. Isso não está escrito, mas isso aí eu que estou conjecturando, mas foi para um lugar que Deus me levou a pensar na característica de João, que tinha frutos, na característica de João, que amava e que queria levantar. O papel do líder não é esmagar o cara que tem o defeito, mas levantar a qualidade. Todas as vezes que a gente for tratar com alguém, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar e falar, levanta as qualidades, exalta as pessoas. E quando a gente vai para um tratamento e já começa logo pegando no defeito, o cara já fecha o coração. Da hora que você levanta e fala, cara, você está indo tão bem. Vamos ajustar esse ponto aqui também. Então, foi trazendo muito ensino para mim, nesse único versículo, não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. A gente precisa levantar as pessoas, nós fomos chamados para levantar, nós fomos chamados para povoar os céus, nós fomos chamados para mudar a história das nossas vidas e a história da nossa vizinhança. Eu creio que a gente tem feito pouco. Mas a gente vai fazer mais, conforme a nossa alma for sendo curada, a gente vai chegar num lugar onde todos vão trabalhar, onde todos vão olhar para o irmão e falar assim, eu amo o meu irmão, eu não consigo ver uma característica no meu irmão que feche o meu coração, porque o Espírito Santo está fluindo dentro de mim. Agora, quando eu estou muito cheio de mim, é complicado, né? Daí, qual que é a palavra qual que é o significado da palavra entusiasmo mesmo, vocês lembram? Entusiasmo, depois vocês acham aí no Google, é cheio de Deus. E quando a gente não está entusiasmado, muitas vezes a gente está enfesado. Agora fica por vocês para pensar a conclusão da palavra. Então, aquele que é cheio dele mesmo, ele se enfesa mesmo, ele fica cheio dele mesmo e para de gostar das pessoas, não se interessa pela vida das pessoas, automaticamente o Espírito Santo para de fluir, porque ele deixa de ter a vida de Cristo, ele deixa de amar o próximo. Então, que a gente venha a ser reconhecido, igual foi a igreja de Jesus em Atos, a igreja era reconhecida como? Pelo amor. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, de acordo com que o amor dos discípulos crescia. E esse venhamos ser nós, amém? No versículo acima, o apóstolo João intercede e profetiza no seu filho na fé, Gaio, reconhecendo a prosperidade da sua alma e desejando vida longa e próspera. O que adianta também a gente ter uma vida, uma alma próspera com uma vida curta? O Senhor quer que cada vez mais a gente venha ser próspero e tenha vida longa, porque assim a gente vai ser muito mais ativo para o reino de Deus. Hoje em dia, a expectativa de vida no mundo tem aumentado, não sei se vocês têm visto isso aí. No Brasil, em 1960, acho que a média de vida de um brasileiro era em torno de 50 anos. Hoje, em 2015, segundo o IBGE, é 75 anos, 74 ponto alguma coisa. IBGE, quem lembra o que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O censo, eles fazem o censo. A vida tem aumentado, a ciência tem contribuído. Além da ciência, a parte medicinal tem contribuído, então as pessoas conseguem ficar novo mais tempo, né? Tudo em cima, mais tempo. Então, isso é tudo muito interessante. E o interesse de Deus, de Jesus nas nossas vidas, é que a gente fique espiritual por mais tempo, que a gente seja produtivo para o reino por mais tempo, que a gente seja um semeador por mais tempo. Então, para isso, a gente tem que curar antes do nosso espírito, antes do nosso físico, antes do nosso bolso, a gente tem que curar a nossa alma, porque todos os problemas começam na nossa alma. Todos os problemas espirituais começam na alma. Por quê? Se eu estiver tendo um problema na área financeira, um problema na área física, e minha alma está próspera, eu ainda vou ter bom ânimo de semear aquilo que o Senhor tem dado para a minha vida. E no tempo certo, eu vou estar colhendo. E a gente pode ver que o salmista, se você for aí para o boletim, o salmista, no ponto 1, diz aí, ele passava por momentos de alegria,
momentos de regozijo e tinha momentos que ele tinha que ministrar a própria alma dele. E muitas vezes eu não consigo ministrar minha própria alma sem pedir ajuda. A gente precisa de uma firmeza espiritual e uma certeza daquilo que Deus colocou nas nossas vidas, para que a gente nunca perca o foco daquilo que Deus já deu para a gente. Então o salmista, em momento de estar abatido, ele falava assim: por que está abatida? Ponto 1, abatimento. São enfermidades da alma. Ponto 1, abatimento. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? E esse mesmo verso repete no Salmo 42, 11 e no 43, 5, que diz assim, ponto 2, perturbação. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Né? Depois completa, espere em Deus. Espere em Deus. Então, quando a gente começa a ficar perturbado dentro da alma, nesse lugar que a gente vai, quer dizer que a gente está perdendo o foco do nosso Senhor, o foco de Deus. A gente perde a fé daquilo que Ele pôde fazer, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que a gente vai fazer, que Ele vai fazer nas nossas vidas. Então, a chave é não perder o foco e continuar esperando em Deus. Outra enfermidade da alma, sentimento de desvalor. Olha, essa é uma característica muito... Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso, né? Quando a gente faz o cura, a gente trata desses pontos também. É muito fácil. A gente fica abatido, rapidinho a gente começa a receber as perturbações, porque nós demos espaço para o inimigo agir, e depois a gente acha, ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, ninguém me liga, ninguém me busca, ninguém faz nada por mim. Aquele sentimento de desvalor. O pessoal falava que eu era importante, que me amava, que eu tinha valor, que eu fazia falta. Hoje ninguém me liga. Daí aquele sentimento de desvalor vem rapidinho para dentro da gente. A gente tem que ministrar a alma para a gente não parar nesse lugar de forma alguma, em nome de Jesus. São muitas pessoas, é muita gente. E uma vez eu já falei aqui, às vezes o irmão falta no culto, a gente liga. Eu ligo. Ou o pastor Marciano, alguém liga. Daí tem gente que fala assim, está me ligando por quê? Está querendo controlar a minha vida? Tem outro que fala, daí se eu não ligo, não me liga, esqueceu de mim. Interessante, a gente está aqui, não sei, umas 150 pessoas, a gente está conversando, a gente está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo ministrando para a gente, em nome de Jesus, amém? E eu estou falando uma coisa, 50 pessoas entendem de uma forma, 40 de outra, 30 de outra, e aí vai. É normal. Por quê? De acordo com o estado da alma. A gente falou bastante sobre o coração, o quanto a gente precisa trabalhar o nosso coração, para que, quando a palavra entre, a gente venha dar o fruto do reino. Então, vamos ministrar a nossa alma, vamos ser como o salmista. Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois a vossa alma está abatida até o pó, o vosso corpo curvado até o chão. Daí tem um outro sentimento, sentimento de perseguição. Armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim. Salmo 6, 7 diz, por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. E o ponto 5 diz assim, achar que foi esquecido por Deus. Um ponto é achar que você foi esquecido pelos irmãos, o outro ponto é achar que você foi esquecido por Deus. Já que ninguém me procura mesmo, eu acho que Deus me abandonou. Né? Se o pastor Marciano é o homem de Deus, que vela, que intercede, que chora por minha vida, não me ligou, estou achando que a história de Deus não está acontecendo comigo, não vai dar certo, não. Mas todas essas enfermidades são enfermidades da alma, e o Senhor quer trazer a cura para ela, para que a gente venha a ter prosperidade espiritual. E depois a gente pode ter a prosperidade financeira, a saúde, tudo isso que o Senhor espera para as nossas vidas. Mas, acima de tudo, para ser produtivo no mundo espiritual, é a prosperidade da alma. Salmo 44, 23. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeite para sempre. Porque escondes a face e te esquece de nossa miséria e de nossa opressão. Todos esses sentimentos e ações
fazem parte de um processo químico. Químico, está aí no boletim uma explicação de um processo químico. Com o pecado, o homem abandonou o Shabá. Todo mundo sabe o que é o Sabá. O sábado, o descanso no Senhor. Com o pecado, com a queda de Adão, o homem perdeu o descanso no Senhor. Muitos acham que o trabalho é maldição. Eu posso concordar em alguns pontos, mas realmente não é. O trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. O homem foi criado para trabalhar, para povoar, para semear, para fazer tudo. Agora, o que virou castigo e maldição foi comer do suor do teu rosto. Então, eu tenho que trabalhar para ter provisão. Porque tudo provinha de Deus. Agora, o que o Senhor espera que a gente faça? Que a gente aprenda novamente a descansar nele, a esperar nele, né? Por que está batido a minha alma? Por que se perturba diante de mim? Shabá em Deus, porque Ele vai tomar conta da sua vida. Descansa em Deus, exercita a sua fé, porque é Ele que vai trazer o descanso para o seu coração. Por que a gente fica tão atribulado correndo atrás de trabalho? De uma forma geral. Descansa em Deus, não é para ficar em casa dormindo, senão você vai ter com a formiga preguiçoso, você não vai ter comida. A gente tem que trabalhar. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas é que a gente aprenda a descansar em Deus. Eu me pego atribulado, vou para um trabalho, vou para outro, vou para um trabalho, vou para outro. Daí o Espírito Santo, quando eu consigo chegar, ele cruza o braço, fala, não sabe de nada, inocente. Toma jeito, presta atenção, descansa em mim, ora e se planeja melhor, que você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Não é a nossa correria e nem a força do nosso braço que a gente vai conseguir fazer nada nessa vida, mas é o descansar no Senhor, é o Shabá no Senhor. E não é um dia, eu vou trabalhar 6, não é um dia, é um estilo de vida que a gente tem que voltar e descansar no Senhor, amém? 3 João 1, de novo. O presbítero João, que foi discípulo de Jesus, que escreveu 5 livros, que semeou em várias vidas, que tomava conta de várias igrejas, João se tornou um apóstolo. Ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso faz o mesmo quando são os estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus. Ou seja, alguém chegou a João trazendo o report do que estava acontecendo lá na igreja. Então, está acontecendo alguma coisa lá na igreja em Bogotá. Alguém vem e fala, olha, o pastor de Bogotá está fazendo isso, isso, isso. Ele ama, ele vive de modo digno. Tudo aquilo que ele prega, ele pratica. Não é um hipócrita. Ele não prega uma coisa e vive outra. Ele tem autoridade para pregar. Ele se dá pelo evangelho. Ele é fiel ao evangelho. Essas eram as características de Gaio. E quando vinham estrangeiros, naquela época, os estrangeiros vinham, a mando de João e dos apóstolos, de cidade em cidade, pregando nas congregações. E ele dava guarida para esse povo, para que eles pudessem ministrar naquela cidade, até um ponto, e depois ir para outra igreja. Então, Gaio estava sempre à disposição do reino. Ele era reconhecido pela congregação. Não era ele mesmo que falava dele, eu sou o cara. Não. Os irmãos viam o que ele estava fazendo, amando de Deus, e testemunhavam a respeito dele. Isso chegou a João, e João estava muito feliz. Tanto é que ele reconhecia Gaio como filho. Como é bom saber que o meu filho anda na verdade, hein, pais? Como é bom saber que meu filho teme a Deus. Como é bom saber que meu filho submete à direção de Deus a ponto de fazer discípulos, de abrir mão, de estar com dor, está fazendo discípulo, está sem grana, está fazendo discípulos, né? Quantas vezes eu fui tentado, ou testado, ou provado, de forma que, cara, estou duro, não tenho nem como ministrar, né? Então, o Senhor quer curar é nossa alma, quer deixar nossa alma mole e depois o resto vem, né? O bolso vai estar duro, mas Ele vai trazer a cura e vai trazer a provisão também. E Gaio era esse, que tinha esse estilo de vida.
Mas lá também tinha um cara chamado Diótrefes. Diótrefes, um nome bonito, inclusive. No versículo 9 diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Quero ler um pouco quem foi esse Diótrefes. Diótrefes era um líder, um religioso. O Diótrefes, né? Um líder, um religioso. Ele era um cara que queria dominar sobre a igreja, que tudo que acontecia na igreja tinha que passar pela direção dele. Ele se achava o cara. Ele realmente era cheio dele mesmo. Se ele não estivesse lá, nada poderia acontecer. E João enviava as pessoas, os evangelistas, para passar por lá, e o Diótrefes não deixava os caras entrar. Ele chegou a barrar até o próprio João. Hoje existem Diótrefes, muitos Diótrefes, no meio da igreja lá fora. Então, pessoas que querem ter o controle de tudo. Isso se aplica na igreja, isso se aplica dentro de casa, isso se aplica dentro de empresa. Aqueles que está tudo sobre o meu controle, tudo tem que passar por mim, ninguém vem sobre mim, nem a própria palavra de Deus, nem os apóstolos, nem os líderes, ninguém. Eu sou o cara, sem eu nada acontece. E esse era Diótrefes. Olha o que João diz a Gaio, no versículo 10. Por isso, se eu for aí, fale-lhe lembrar das obras que ele pratica. Ou seja, João vai lembrar Diótrefes as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Ou seja, ele estava dentro da igreja, ele é aquele que não recebia os que vinham de fora, além de tudo, tudo passava por ele, e quem recebesse os irmãos, os evangelistas que viessem de fora, Diótrefes expulsava da igreja. Mas João está falando para Gaio, não se preocupe, não mexe com ele não. Continua fazendo o seu trabalho. A hora que eu chegar aí, eu vou resolver esse negócio com ele, deixa que eu pego ele. Amado, depois ele ministrando a Gaio novamente, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Essa exortação, João estava trazendo para Gaio, porque, como Diótrefes exercia uma liderança, e era um cara talvez em destaque, e possivelmente pessoas submetessem a ele pela opressão que ele causava no povo, poderia causar a admiração de alguns. Aí fala assim, por que eu vou seguir a Gaio e não vou seguir Diótrefes? Então, João está exortando ele, fala, cuidado, continue praticando o que é bom, porque aquele que faz o bem procede de Deus, o que faz o mal jamais viu a Deus, ainda que esteja dentro da igreja. É o que está falando a palavra de Deus, não sou eu aqui, e quem está falando é o apóstolo João a Gaio. Então, cuidado para a gente não imitar o que é mal, porque existem modelos de lideranças que não são bons. Hoje nós temos milhares de modelos, e a gente tem que tomar muito cuidado, ligar o nosso filtro, quando a gente liga o YouTube. Existem lideranças que são complicadas. E se eu for um complicado desse, pode sair correndo também, viu? Entendeu? Não precisa seguir, não. Então, se não vê os frutos, pode sair correndo. Tem que ter fruto. E João estava exortando a Gaio, cuidado, não imite o que é mal. Gaio andava na verdade, anota aí. 3 João 1,3. Novamente o mesmo versículo. Pois, fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Aquele que anda na verdade é aquele que submete à vontade de Deus e não quebra princípio. Deus quer que nosso corpo, nossa alma e nosso espírito seja equilibrado. Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E Ele sonhou para a gente que nós fizéssemos a vontade de Deus através da vida do Filho e do modelo e com a capacitação do Espírito. Então, se eu quiser agradar a Deus, eu vou fazer a vontade dEle imitando o meu irmão mais velho, Jesus Cristo, através da capacitação do Espírito Santo. Então, Ele quer o equilíbrio em todas as partes. Ele quer que o meu corpo, minha alma e o meu espírito estejam equilibrados. E assim eu vou andar na verdade. Salmo 32:3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos.
pelos meus constantes gemidos todos os dias, todo dia. Porque tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aquele que anda na verdade é aquele que se prostra diante de Deus, é aquele que não se esconde, porque de Deus a gente não pode esconder nada. Mas tem hora que, se a gente não quiser sentir a consequência do pecado que age nas nossas vidas, a gente tem que se prostrar diante de Deus, confessar os nossos pecados, e não mais essa opressão vai estar sobre as nossas vidas. Esse é um estilo de vida que a gente tem que ter, esse é um estilo de vida que Gaio tinha. Senão não haveria testemunho a respeito dele. Eu quero isso para a minha vida. Nós somos tendenciosos desde que nascemos, a gente pode ver pelos nossos filhos. Quem que pegou isso? Foi você? Não fui eu. Então, se der para esconder e para passar para o próximo, a gente faz. Isso é natural. Isso é da natureza do homem caído. Mas o Senhor espera que, quem fez isso? Fui eu. Quem errou? Fui eu que errei. A gente confessa o pecado, não há acusação sobre as nossas vidas. E esse era um estilo de vida do nosso amigo, do nosso irmão mais velho, Gaio. Ponto 2, as suas práticas e ações eram fiéis ao que ensinava. 3 João 1, 5a. Amado, procedes fielmente naquele que pratica para com os irmãos. Ponto 3. Os outros davam testemunho sobre ele. 3 João 1, 5b. E fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Que não sejamos nós que exaltemos a nós mesmos, mas que outros reconheçam aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, tanto aqui como em qualquer lugar. Muitas vezes eu brinco que eu sou muito humilde, né? E eu já fui muito exortado nesse sentido, pelo excesso de humildade, pela capacitação da humildade que Deus me deu. Então, daí ministravam para mim o versículo de Provérbios 27, 2. Que seja o outro que te louve, não tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Não seja cheio de si mesmo. Não seja cheio de si mesmo. Sabe, a pessoa cheia dela mesma, ela é muito complicada. Ela é muito complicada. E quando eu estou cheio de mim, eu sou insuportável. A pessoa cheia de si, ela é mais complicada do que uma pessoa endemoniada. Com amor. Com amor. Com amor. Com amor. Sabe por quê? O diabo a gente expulsa em nome de Jesus. Ele não tem autoridade ao nome de Jesus. A pessoa cheia de si, ela tem que se matar. E é difícil. É difícil. Então, para conviver no meio, a gente tem que se conectar. A gente tem que se conectar. A gente tem que se conectar. Quando é o diabo, a autoridade não tem nada que possa ficar sujeita à autoridade de Jesus. Tem que sair em nome de Jesus. Mas a pessoa cheia de si mesma, ela tem que se matar e fala, poxa Deus. Esse é um lugar que a gente precisa entender, que a gente precisa sair, a gente precisa passar. Apóstolo João, passou na morte, na crucificação de Jesus, daquele estava se escondendo também. Depois caíram as escamas dos olhos dele, quando? Em Pentecostes. Tem que ter um divisor de água e um romper na nossa vida, para que essas coisas aconteçam, para que as escamas caiam e a gente passe a enxergar esse mundo espiritual, e que a gente venha a ser transformado de uma vez por todas, não em banho-maria, de dose homeopática, que venha a ser uma injeção. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Eu tenho que tomar essa injeção e ser transformado de uma vez por todas, que venha a ser uma conversão, não um grande retorno, sabe? Como é que está sendo o nosso estilo de vida com o Senhor? A conversão, o U-turn, eu vou ali e viro. Agora um grande retorno, sabe quando você erra na Turnpike? Daí tem que sair um grande retorno. Um U-turn aqui na Federal você só vira. Isso que é conversão. O nosso grande retorno, quanto tempo vai levar para a gente fazer os 180 graus e ser transformado de uma vez por todas para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Amém? Não se contaminava com os rebeldes. Essa é uma outra boa característica, porque quando eu estou dodói, eu tenho facilidade em me juntar a outro dodói. Daí são dois rebeldes, já vai uma facção. 3 João 1, 9. É simples.
Não tem nada que me agrade no Éder, mas a hora que ele se rebela, eu também me rebelo, agora nós somos parceiros. É simples. Isso acontece, e acontece no meio da igreja. 3 João 1,9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, aquele bacana, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, fale-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Além de tudo, esse Diótrefes é mentiroso. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impedem os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Vou mandar? Minha salvação está em Deus. Minha salvação existe e está em Deus. Preenche aí. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, minha alma. Espera em Deus, que eu ainda vou te louvar. Ele é a salvação da minha face. Deus meu, Ele é a salvação da minha face. Espera em Deus. Espera em Deus. Salmos 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, é o meu rochedo, a quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Oh, Deus poderoso. Nossa salvação não depende de circunstância, nossa salvação depende dEle. Nossa capacitação não depende de nada nesse mundo, mas depende da mão poderosa de Deus. Vamos nos submeter e nos prostrar diante dessa mão poderosa. A gente vai ter a vida transformada e a gente vai ser feliz apesar de qualquer circunstância. A gente vai ser como o Gai, pode estar dodói, mancando, sem grana, está lá fazendo a vontade de Deus. Mas Deus quer trazer um equilíbrio, porque Ele é Jeová Jireh também, Ele é Jeová Rafá também. Ele entra em todas as situações das nossas vidas. Mas o primeiro, vamos curar nossa alma em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a gente não curar a alma, nós não vamos estar preparados para o Evangelho de Deus. Tem uma frase do pastor Marciano que ele fala assim: o Evangelho me estragou para esse mundo. Eu falo, uau, interessante, né? Desde que ele recebeu a revelação de Deus, ele ficou podre para o mundo lá fora. Não se encaixa mais. Não se encaixa mais no mundo lá fora. Isso é matar a carne. Isso é matar a carne. Sabe, líderes, quando a gente, pais, chefes, patrões, quando a gente esmaga um liderado, a gente está cumprindo o papel do diabo. Com amor, muito amor, muito amor. A gente está cumprindo o papel. Sabe por quê? Porque para destruir, para derrubar, já tem o mundo, o diabo e a carne que não converteu. E a carne que não converteu, porque quando ela converte, a gente fica estragado para o mundo, igual o pastor Marciano fala. Então, já não basta nós vamos pisar na cabeça, apagar o pavio que fumega, isso a gente não pode. A gente está aqui para quê? Para levantar a igreja, amém? Esperarei em Deus. Quem está falando isso? Jó 14b. Eu não quero passar nem perto do que passou esse senhor. E a gente sabe que ele passou. Eu, porém, esperarei por melhores tempos. Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que minhas lutas acabem. Até que as lutas acabem. Tem um louvor que eles tocaram aqui, foi o último, Éder, do testemunho, que o rapaz perdeu o filho. Foi. A tradução, não sei quem sabe da história, ele compôs essa música depois que ele perdeu o filho dele. O Éder estava compartilhando comigo, foi uau. Ele falou, Deus de milagre. Cantou, Deus de milagre. O Senhor levou o filho dele morreu. Imagina como é que está a alma desse homem. Como é que está a fé dele. Ele não está assim, Deus levou meu filho, eu vou abandonar tudo isso. Não, ele estava assim, o Senhor é um Deus de milagre. Senhor, na minha fé eu coloco em Ti. Esse tem que ser aqui. Isso é uma alma próspera. Não importava a circunstância, ele continuava adorando a Deus. Não importa o que passa, eu quero continuar adorando a Deus. Esse tem que ser nosso estilo de vida. Meu estilo de vida. Mas todo mundo que chegar perto da gente vai ter uma palavra de vida, porque o Espírito Santo flui dentro de nós. Amém? Esperarei em Deus. Ó o Jó. Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as lutas acabem. Eu também, em nome de Jesus. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Vocês sabem como que Deus vai ser exaltado? Deus não tem o mínimo desejo de ser o cara, porque Ele é.
Ele é. Ele vai ser exaltado sobre a terra através do corpo de Cristo sendo exaltado. Quando nós vencemos as nossas batalhas, Jesus é exaltado, porque é Ele que guerreia ao nosso favor. Então depende de nós exercitar a nossa fé e caminhar nessa direção para que Ele possa ser exaltado nas nossas vitórias. Posicionamento. E essas coisas vão acontecer e os testemunhos vão dar. Lamentações de Jeremias 3:24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Salmo 71:14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais, mais e mais. Confiarei na misericórdia de Deus. Salmo 44:25. Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor de tuas misericórdias. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Renovam-se cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Sei que já foi pregado isso, mas quero dar mais uma ênfase no que é a misericórdia. O pastor Marciano pregou, a gente já ouviu bastante. Misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merece. Não receber aquilo que a gente merece. Isso é misericórdia. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado traz o quê? Morte. Então, pela misericórdia e graça de Jesus, essa morte não chega a nós. Pela misericórdia e graça de Deus, a cada manhã a gente acorda. Essa é a misericórdia. E graça é receber aquilo que a gente não merece. E Jesus veio e nos deu a graça. Nós não merecíamos, mas Ele deu. Merecíamos a morte e recebemos a graça. Merecíamos a morte e recebemos a graça. Dá para a gente ter uma ideia do que é isso? Merecíamos a morte e recebemos a graça. As misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se a cada manhã com um propósito. Que a gente venha ser o povo dele aqui nessa terra. Amém? 4. Lembrarei o que Deus já fez. Lamentações 3:21. Quero trazer a memória. Quero trazer a memória. Põe um revérbero aí. Aquilo que nos dá esperança. Eu quero trazer a memória. Aquilo que nos dá esperança. E a segunda parte? Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Glória a Deus. A gente precisa descansar no Senhor. A gente precisa adorar o Senhor. A gente canta muitas músicas que a gente nem sabe que ela está escrita dentro da Bíblia. Mas daí quando a gente vai lendo, a gente fala, olha, está escrito. Deus nos ama e Ele quer derramar essa misericórdia cada vez mais sobre as nossas vidas. E a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. No momento difícil, lembra que Ele nos resgatou de um lugar complicado e nos colocou aqui. E a gente vai passar por esse step, Ele vai nos levar a outro step, Ele vai nos levar a outro step, sempre exercitando a nossa fé e trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. O que é trazer à memória que me dá esperança? Ver o objetivo final, que cada varão venha a ser inteiro, preparado para a boa obra do Senhor, amém? Salmo 44:1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos de antiguidade. Abacuque 3:2. Ó Senhor, ouvi falar o que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também o vejamos. Confiarei que Deus tratará com os inimigos. Não tem como a gente não ter inimigo. Todos nós temos inimigos. E interessante que o nosso grande inimigo, que é o diabo, ele não tem corpo. Então ele usa, infelizmente, pessoas. Daí a gente acha que nosso irmão é nosso inimigo. Não é realidade. Não é realidade, mas ele pode estar sendo usado pelo inimigo.
usado. Então a gente tem que ter o quê? Discernimento, nós temos que orar e interceder pela vida dele e amar. Nosso irmão não é nosso inimigo, né? Sua esposa, sua sogra, seu sogro, não é o inimigo. Então a gente tem que entender claramente, mas os inimigos a gente vai ter. E muitas vezes, nós vimos na pregação aqui sobre Daniel, que os inimigos deles eram aqueles que ele convivia. É mais fácil ter um inimigo porque ele sabe dos seus defeitos, ele sabe das suas características, está mais próximo. Salmo 57:6. Armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram. O Senhor luta por nós. Aquele que armar uma armadilha para a gente, ele vai tropeçar e cair. Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Resistência a gente sempre vai ter. Vou contar um outro segredo para vocês. Nós sofremos muita resistência. Muita resistência. E o que nos faz caminhar é a certeza daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. E o Senhor que tem trabalhado ao nosso favor. Nós temos um objetivo: levar a igreja para um outro nível. Nós todos como corpo. Isso não depende de um homem, isso depende do trabalho de todas as mãos. Isso depende de um trabalho de todas as mãos. Sabe, Paulo esteve cego. E Paulo agiu muitas vezes como Diótrefes, sabia? Estava conversando ontem com o pastor Marciano. Ele estava conversando sobre Paulo e eu estava estudando essa palavra. Porque ele impedia, na religiosidade dele, tendo certeza daquilo que estava, pela certeza daquilo que ele tinha nas mãos, pela religiosidade, ele bloqueava o evangelho, perseguia os cristãos. E precisou ele ter um encontro com o Senhor, precisou ser levado até um lugar lá na rua direita, e o Senhor Jesus levantou Ananias para ir lá e interceder por Paulo, para que os olhos dele fossem abertos, e ele deixasse de ser um Diótrefes, e passasse a ser uma pessoa que viria a ser transformado, e nunca mais voltasse à forma antiga dele. E Paulo nunca mais voltou, não tem um relato de que Paulo tenha voltado à forma antiga dele, de perseguidor, mas ele passou a ser o grande apóstolo Paulo, o grande evangelista. Por onde ele passava, ele testemunhava as grandezas de Deus, mas ele precisou de um encontro mais forte, ele precisou de um encontro mais forte, ele precisou ficar cego, ele precisou ficar dependente, ele precisou ficar num lugar que para ir ao banheiro precisava de ajuda, para fazer tudo precisava de ajuda. Por quê? Pela cegueira. Mas eu posso falar que isso aí também foi a misericórdia de Deus, que permitiu ele passar por isso, porque Deus tinha um plano na vida dele. Da mesma forma nós, muitas vezes estamos cegos, não estamos enxergando, e o Senhor quer que a gente venha ter os olhos espirituais abertos, para ter um coração e uma alma próspera, para que todas as outras áreas das nossas vidas venham ser prósperas. Mas o que Ele mais quer é nos capacitar ao Evangelho, que a gente venha, para que nunca mais a gente venha voltar a olhar para o nosso formato antigo e venha desejar. Paulo não fez mais isso. E outra coisa, Paulo tinha um espinho na carne. Paulo também tinha um espinho na carne, para saber que a grandeza toda vinha de Deus também. Então, em nome de Jesus, hoje eu quero orar. Hoje eu quero orar com a igreja, eu quero orar por minha vida, para que a gente venha ter os olhos do coração aberto, que a gente venha ter uma alma próspera, e assim a gente venha ter todas as outras partes do nosso corpo próspero. Daí a gente vai ter o nosso físico próspero, a nossa parte financeira próspera, mas o principal nas nossas vidas, a gente pode ficar sem grana, pode ficar sem nada, é nossa alma próspera. E eu quero orar nessa manhã. Eu não tenho poder, mas o nome de Jesus Cristo de Nazaré tem poder. E Ele quer nos levar, a igreja, a um novo nível. Ele quer nos levar a um novo nível. Porque muitas vezes a gente vai parar naquele lugar que o salmista parou, a gente fica abatido, a gente fica dodói.
Então não mais isso nas nossas vidas. O Senhor quer mudar a história. Anota esse dia. Hoje é que dia que é hoje? 6 de maio. 6 de maio, anota o dia de divisor de água na minha vida, o dia que eu tomei uma posição diante de Deus, e falei assim, não mais cegueira espiritual, eu vou ser transformado de uma vez por todas, para eu nunca mais voltar a ficar abatido, porque eu vou saber que existe um Deus que luta ao meu respeito. Queridos, basta um posicionamento nosso, para que o Senhor venha ao nosso favor, e transforme as nossas vidas. Ele quer nos levar a um novo nível. Pessoas prósperas, que tudo aquilo que Ele colocar na nossa mão, a gente vai gerenciar da melhor forma, como se estivesse fazendo para Ele. E sabe o que Ele tem colocado nas nossas mãos, igreja? Vidas. Existem muitas vidas para ser pastoreada, para ser cuidada. Em nome de Jesus, que a gente venha ter esses olhos completamente abertos. Quem quiser receber só um toque, uma oração, enquanto os irmãos vão estar ministrando, vem aqui na frente, vamos orar uns pelos outros e receber o toque do Senhor profético, para que a nossa alma, nossos olhos venham ser completamente abertos, amém?